Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 18 ao versículo 21, acerca dos filhos desobedientes. Quando alguém tiver um filho mas é rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o eles lhe não der ouvido. Então, seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde e quanto mais não dá ouvido à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo o Israel o ouça e tema. Meus irmãos e minhas irmãs, olha que passagem que estão nesse capítulo das Escrituras Sagradas. Em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 a 21. Olha só o que fala este capítulo e o versículo. Diante do Senhor, das suas determinações, diante das Escrituras Sagradas, acerca dos filhos desobedientes. Veja, meus irmãos, olha só que palavra forte para aquele que é desobediente. Olha só que palavras fortes. Naquela geração, diante de determinações e missão à face da terra ao desobediente. Veja, meus irmãos, que diante de toda esta palavra, hoje, na geração em que nós estamos também vivendo, e que outras gerações virão, essas determinações, ela não mudam. Por quê? A pessoa que é desobediente, que passa a ser rebelde, o Senhor, ele não é do agrado do Senhor. Não é do agrado do Senhor. E veja bem o que é que fala aqui as Escrituras Sagradas sobre essa passagem acerca do filho desobediente. Veja, meus irmãos, quando alguém tiver um filho, quanto mais é rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à voz de sua mãe, é castigando-o eles lhe não der ouvido. Veja, a palavra está dizendo que quando uma pessoa tem um filho que conversa com ele sobre os seus erros, sobre a sua rebeldia, né, e castiga ele, e ele não dá ouvido ao castigo diante do que ele está fazendo, que é errado. O que é que acontece? Então, seu pai e sua mãe, veja bem, está dizendo aqui as palavras. Então, seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão
aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar. E à porta do seu lugar. Levarão aos anciões da cidade até a porta deste local. E dirão aos anciões da cidade: veja, meus irmãos, como era a lei, e é por determinação de gerações em gerações. E dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde, e quanto mais não dá ouvidos à nossa voz, é um comilhão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apredegerão, olha só, meus irmãos, olha só, com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo o Israel o ouça e o tema. Olha, meus irmãos, olha como é diante da desobediência de um filho para com seu pai e para com sua mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, você que é filho, você que é filha, olha, o seu pai, a sua mãe, está aqui escrito diante das Escrituras Sagradas. Em Deuteronômio, o capítulo 21, versículo 18 a 21. Aqui, está escrito aqui, que desde aquela geração, o filho que é desobediente a seu pai e a sua mãe, tanto o filho como a filha. Veja, meus irmãos, olhe só as determinações. Meus irmãos e minhas irmãs, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é filha. Olha só as palavras que estão nas Escrituras. O que é que ocorre diante de uma desobediência? Diante de uma rebeldia? Para com a presença do Senhor? Para com as determinações do Senhor? Não é de agrado. Você que é filho, você que é pai. Você que é filho e filha, você que é pai e mãe. Filho, o papai e a mamãe, tudo que queres de ti, ele dá, né? Ele dá conselho, ele dá às vezes um castigo. É para que você não ande mais naquele caminho errado. Não ande mais naquele caminho que não é o caminho da verdade. O caminho da determinação do Senhor. Que você ande diante do caminho da verdade e da determinação. Que não ande, que não é no caminho da verdade e da determinação do Senhor. Olha, meus irmãos e minhas irmãs. Pense nisso diante de filhos e filhas. E você, filho e filha. Obedeça a seu pai. Obedeça a sua mãe. Porque o pai e a mãe, diante de tudo isso, é ele que recebe e ela que recebe todo o impacto da desobediência do filho rebelde. É eles. É eles que ali, dia a dia, sofrem. Porque eles estão lutando para que o filho ou a filha obedeça e ande diante do caminho da realidade, da vida, das determinações do Senhor. Por quê? Quando não se dá ouvido o filho ou a filha, o castigo é muito pesado. O acontecimento é muito pesado. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que diante destas palavras, que o Senhor nos concede todos os dias, que está escrita nas Escrituras Sagradas. O filho e a filha diante de desobediência e rebeldia para com seus pais. Elas são muito fortes. Elas são muito fortes. Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs. Filho e filha,
olha, conhece ao Pai Todo-Poderoso, conhece ao Criador, procura conhecer, procura ler as Escrituras Sagradas, para conhecê-lo, as suas determinações, para que possa andar diante do caminho da verdade, da vida. Porque quando entras em desobediência e em rebeldia, meus irmãos e minhas irmãs, quando não há o castigo dos seus pais, que você, filho ou filha, não dá ouvido, virás o castigo daquele que é o Criador. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, por quê? É uma determinação do Senhor diante de todos nós na face da terra. Que ande diante das suas determinações, que não seja desobediente, que não seja rebelde. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor, Ele está sempre presente a todos nós, mas cabe a cada um de nós abrir o vosso coração. Abrir o vosso coração para que Ele penetre e faça a moradia. Para que esse tipo de ação, em desobediência e em rebeldia, não venha acontecer diante de cada um daquele que está fazendo. Porque o Senhor, Ele é o amor. O Senhor, Ele é a pureza. O Senhor é o dono do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Ele conhece cada um de nós, mas tudo depende de cada um de nós, porque Ele deu a escolha a cada um de nós, de livre escolha. Deu essa escolha de liberdade e livre, para que cada um sinta-se diante daquele que o criou, para que possa louvá-lo, possa adorá-lo, possa glorificá-lo e possa cobrar dele. Porque tem que ser cobrado o nosso Pai diante de nós. Para que nós, se nós estivermos diante da sua presença em rebeldia, em desobediência, cobre a Ele, proste e ore, perdoa-me, Senhor, diante das minhas falhas. Perdoa-me, Senhor, diante da minha desobediência, da minha rebeldia. Fazei morada em mim, para que eu ande diante do seu caminho. Olha, é tudo que o Senhor quer. Porque Ele é o dono do mar, Ele é o dono do céu, Ele é o dono da terra. E a terra, o mar e o céu são vivos. Ele nos acomoda em tudo. A terra nos acomoda para que nós andamos sobre ela. O mar nos acomoda para que nós usufruímos dele. E o céu é a cobertura das nossas vidas. Ele todos são vivos. São criação do Altíssimo. E diante de tudo isso, a todo local em que cada um de nós estiver, nós estamos sendo vistos. Nós estamos sendo vigiados. Porque o Senhor conhece o coração de cada um. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não farás este tipo de ato diante de si. Você, filho, você, filha, pai e mãe, eles são a pessoa de dedicação em pureza perante cada um filho. Porque o que o pai e o que a mãe quer de cada um do filho sempre é o bem, é o melhor. Ele não quer que andes diante do caminho errado. Porque tenha certeza, filho e filha. Porque quem vai receber a carga, primeiro, daquela desobediência, daquela rebeldia, de ti, é o pai, é a mãe, em sofrimento. Em sofrimento. Porque eles não se agradam diante das suas determinações em andar em desobediência, em rebeldia. Se ele não se agrada, eles não se agradam, eles sofrem. Porque eles estão lutando ali para que você, lhe dando conselho, para que você ande diante das determinações, que é o caminho da verdade e da vida.
Por mais que a gente tenha dificuldade na face da terra, mas temos que andar diante da obediência e diante do caminho da realidade da vida, diante do amor, diante da pureza, diante da fé e clamando ao Senhor e cobrando dele. Clamando ao Senhor e cobrando dele, porque ele quer. Ele quer que nós cobre dele para que ele sinta a nossa fé. Porque quando nós cobra dele, nós estamos com fé nele. Com fé nele, então nós temos que cobrar dele. É isso que ele quer de cada um de nós. Que nós cobramos dele, cobramos todos os dias. Cobra. Que uma hora, quando a sua cobrança for de pureza, de verdade, de alma pura, chegará aos ouvidos do Senhor. O cheiro suave da tua voz em cobrança chegará aos ouvidos do Senhor. Cobra. Cobra mesmo do Senhor. Porque Ele é o nosso Criador. Ele que nos pôs na face da terra. Então Ele é o nosso Criador. Então nós temos que cobrar dele. Temos que cobrar dele todos os dias da nossa vida. É assim que o Senhor quer cada um de nós. Porque diante disso, Ele sabe que nós estamos seguindo as tuas determinações. Ele se sente em alegria. Ele se agrada diante de tudo isso. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, essas são as determinações do Senhor diante dessa passagem. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, o meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras para conhecer o nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o dono do céu, o dono da terra e o dono do mar. Ele é o nosso Criador. Nós somos a maior perfeição em criação na face da terra diante do Senhor. O ser humano, homem e mulher, é a maior perfeição em criação na face da terra do ser humano. Coloca isso dentro de si. Coloca isso dentro de si. Olha só. Só em ter essa palavra de perfeição, de criação na face da terra diante do Senhor, olha só, meus irmãos. O que nós queremos mais? Só adorá-lo, só amá-lo, só clamá-lo e andar em sua obediência. E no caminho verdadeiro, com alma pura. E clamar e cobrar. É isso que o Senhor quer. Deus abençoe a todos.